Deus te chama para viver o hoje, o aqui e o agora. Como você está vivendo? Porque afinal de contas, como aproveitar o tempo? Esse tempo que é um dom de Deus. Em Salmos capítulo 118 e no versículo 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele nesse dia. Está falando aqui para nós, para você. Regozije deste exato dia, do aqui e do agora, pois o passado já não volta e o futuro não nos pertence. Mas o hoje, as possibilidades que Deus nos deu de viver, vivenciar cada instante, cada segundo e minuto, devemos viver com sabedoria, aproveitando cada instante. E olha, como administrar esse tempo? Como administrar o seu tempo? Porque, na verdade, o tempo não parece que está acelerado e cada vez mais parece que não sobra tempo. Na palavra de Deus fala: administrar o tempo não é apenas manter-se ocupada, ou seja, trabalhando constantemente no automático, fazendo coisas, mas também buscar os planos de Deus para você. Você sabia que é muito importante também tirarmos tempo para ver de fato, através da palavra, através de Deus, os planos que Ele tem preparado para você? E escolher uma direção e seguir em frente para atingir seus objetivos. Quando buscamos a Deus para saber de fato quais planos Ele tem para conosco, automaticamente estamos direcionando a Deus, dizendo: Senhor, me mostre o caminho, me mostre aí aonde eu devo seguir, para que eu esteja alinhado com os teus planos. E é assim, administrar o tempo é uma das habilidades mais difíceis, mas úteis para todos nós, todos os seres humanos. É difícil, mas úteis administrar o nosso tempo, aquilo que fazemos, aquilo que planejamos, tudo tem que estar aí conforme no nosso dia, para que chegamos no final das 24 horas e dizemos: poxa, eu fiz tanta coisa, eu tô gratificado porque consegui realizar todas as minhas tarefas, mas não só tarefas braçais, mas todas as realizações que você quer ter em vida, sabe? Para consigo, para com Deus, para o seu disponibilizar de tarefas de relaxamento, de meditação, de cuidados pessoais, cuidados de fazer aquilo de fato que possa te realizar. Olha, primeiro, você deve reconhecer que tem tempo. Tempo a gente tem, mas a gente tem que planejar e administrar eles, porque você já ouviu aquela frase que tipo assim: eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para fazer nada, não me sobra tempo nenhum. Você já ouviu ela ou você mesmo já disse essas frases? Isso é quando não planejamos o nosso tempo, porque de fato parece que o tempo está correndo, mas se você planeja, coloca no papel ou na sua mente realmente o que você vai dar prioridade no dia,
Quando você chega no finalzinho do dia, você consegue. Lógico, algumas coisas pode ser que não estejam feitas, mas se você colocar em prioridade as coisas importantes de fato, que é Deus, você e as outras coisas também, tudo vai começar a funcionar, você vai se sentir mais revitalizada, você vai se sentir mais viva ou vivo e com mais energia. Afinal de contas, o cansaço, o estresse cotidiano, quando não realizamos tarefas também, ou não se realizamos de fato com uma boa faculdade, um bom curso, uma boa leitura, um bom hobby, uma boa meditação, um bom descanso, ou aqueles cuidados pessoais e cuidados também com a palavra, com a fé, com a meditação em Deus. Tudo isso faz aí vir um cansaço, um estresse, porque você fica muito atarefado com o cotidiano do trabalho. Então, a única coisa que você tem tempo é para dormir, comer e trabalhar. Então, é por isso que a palavra de Deus fala muito de nós alinharmos esse tempo ao nosso favor. E olha, eu posso te garantir, depois que nós começamos a fazer essas mudanças automáticas em nós mesmos, de hábitos, rotinas, ou como levamos a vida de fato, aprendemos muito, mas muito mesmo. Na palavra de Deus em Provérbios, capítulo 13, versículo 5 até o 7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Muito lindo, muito forte, né? Olha, estrela de Deus, essa palavra quer falar em endireitar-nos. O que é endireitar? Endireitar é amplainar, ou seja, corrigir, retificar, voltar-se para dentro de nós. Tá falando para voltar-se para dentro de nós, olharmos de fato como estamos vivendo, o que estamos fazendo, se realmente é dessa forma que você gostaria de viver, porque a vida ela é muito mais além do que uma simples palavra. Viva, viver, vida. Nós temos que aproveitar cada segundo, cada instante, com o coração aberto às possibilidades. Implica a ideia de remover, por exemplo, obstáculos no nosso caminho. Muitas das vezes vivemos cheios de adversidades. Tentamos fazer muitas coisas, mas a maioria delas não dão certo. Você planeja e não flui. Então nós devemos se alinhar, perceber de fato o que está errado para que possamos tirar esses obstáculos da nossa frente. E Deus endireita. Deus, ele tanto endireita os nossos caminhos cansativos, como os caminhos perturbantes, sabe? Aqueles que nos perturbam dia após dia, porque não flui. Ele não diz quando ou como, apenas promete que o fará. E cumpre, ele cumpre. Ele promete que fará algo, mas ele cumpre. Claro, não é no nosso tempo, é no tempo dele, mas se continuarmos firmes, sempre nos planejando, direcionando o nosso olhar para dentro e para fora dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, do nosso querer de verdade, porque ao mesmo tempo que queremos uma coisa, queremos outra. Então vamos nos olhar mais, se olhe mais, sabe? O seu tempo está ao seu favor, a direção do Senhor está ao seu favor, Deus está direcionando você para o caminho certo, está aí na sua frente. Basta apenas dar lugar ao seu coração, ao seu olhar. Dá uma parada no dia, respira fundo, olhe para dentro de verdade, com um coração verdadeiro e sincero para você. De fato, você está vivendo conforme você queria? Ou tá tudo não fluindo, tudo não indo conforme o planejado, conforme sempre foi a sua vontade?
E olha, uma das melhores coisas é entregar ao Senhor em oração, meditação, tirar um tempo de fato para ir realinhar a sua fé também. A fé, ela move, ela movimenta, o crer movimenta, o agir faz o universo inteiro movimentar-se. A sua palavra, ela tem poder, ousadia para movimentar também, porque Deus se agrada, Ele se agrada dos olhos, Ele se agrada do coração, Ele se agrada das tuas palavras de bonança, palavras de prosperidade, palavras positivas. E os nossos pensamentos, o seu pensamento também é muito importante para Deus. Todas as suas ações, todo o seu direcionamento é importante para Deus. Por isso que Ele fala que o seu tempo é muito importante para Ele. E é por isso que Ele direciona que nós hajamos de acordo com o nosso tempo no hoje, no aqui, no agora, não no passado e nem no futuro. Porque de fato temos que aproveitar. E a palavra fala que temos que aproveitar o nosso tempo, porque o tempo foi dado pelo Senhor e Ele é um dom do Pai a cada um de nós. E diz mais, é um erro até, sabe? Deixar que os outros decidam. Olha que forte, é poderoso isso aqui, pega a chave. Olha, é um erro deixar que os outros decidam suas prioridades e façam a sua agenda acontecer no dia. É um erro deixar que os outros decidam por você e faça aí as suas prioridades e planeja a sua vida. É errado deixar os outros planejar a sua vida. Em Romanos, olha só, Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da sua mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos de nós somos levados por influência, pelo que o outro fala? Às vezes você até planeja, faz aquele plano, aquele projeto, aquele sonho. Coloca num papel ou até mesmo na sua mente. Mas aí você vai contar para alguém. Olha que essa é forte. Você conta antes mesmo de você ter tido a ação. Você não conta nem para Deus. Ele já sabe, porque ele conhece teu pensamento e teu coração. Mas ele fica esperando você contar. Mas você não conta para ele, conta para alguém que está em sua volta, achando que a pessoa quer algum bem seu. Mas você conta com aquela empolgação. Estou pensando em abrir um canal no YouTube. Mas aí a pessoa vem e diz: ai, não inventa, ai, pelo amor de Deus, não faça isso, o que é isso? Não entre nessa onda, não vai dar certo, vai vir crítica, todo mundo vai rir de você. É um exemplo, mas você pode, por exemplo, eu vou abrir um quiosque de lanchonete que vende pro food, vende aí para várias pessoas, para mim trabalhar fazendo o que eu gosto, que é cozinhar. Aí a outra pessoa diz: nossa, mas isso não vai dar dinheiro, você vai gastar muito dinheiro com isso aí não vai bem, isso aí não vai para frente, esquece, larga a mão, você não nasceu para isso. Mas se é o seu sonho, é seu projeto, é seu plano, sabe? Na palavra de Deus fala que devemos silenciar mais, ouvir mais e não usar muito a língua para soltar ao vento aquilo que você tanto tem em seu coração. Por isso que a Bíblia também fala sobre a questão da meditação na palavra, orar ao Senhor, entrega tudo a Deus e Deus o fará.
Pede a Deus e as portas se abrirão, sabe? Coloque na presença do Senhor, dentro do seu quarto, dentro do seu aposento, você e ele, somente os dois, em um encontro com Deus. Você coloca ali todas as suas aflições, todos os seus planos, todas as adversidades do dia, todos os seus projetos, todos os seus sonhos e realizações e tudo aquilo que está dentro do seu coração e do seu pensamento. Deus vai receber, como de fato ele já conhece, mas ele vai receber, ele vai anotar, tá? No grande livro, e dali ele vai acessar para você, porque afinal de contas ele já toma providência sem a gente nem buscar ele, mas quando buscamos, a providência é agilizada ainda mais rápido, claro, no tempo de Deus, tá? Não importa, o tempo de Deus às vezes pra gente que é ser humano tá longe, mas não tá. Então, a partir de hoje, no lugar de você colocar ao vento todos os seus planos, projetos e objetivos, coloque na presença do Senhor, que eu tenho certeza que a partir desse momento, essa chave, a partir de tudo que você for fazer, tô triste. Senhor Deus, meu paizinho querido, hoje eu tô aflito, hoje eu tô com meu coração acelerado, tô triste, tô com vontade de chorar. Não conte para ninguém, conte para o Pai, Pai, Deus, Deus, céu. Se conecte com Ele, conecta seu coração, até gaguejei. Conecta seu coração com Deus. Saiba que tudo vai mudar a partir desse momento. Não conte a ninguém. Existem pessoas boas que desejam o seu bem? Claro que existe. Sempre haverá pessoas que estarão torcendo por você. Não me entenda mal. Mas antes que algo entre em ação, é preciso nos conectarmos com o Pai. Ele nos mostrará através de sinal, do sentir, que é a discernição da intuição, que é um dom de Deus, tá? Não é dom do inimigo, não. Intuição não é dom do inimigo. É dom de Deus, significa discernimento. Quando você vê um buraco, que você vai ultrapassar em frente àquele buraco, você vê que é um buraco, você sabe que ali não pode ultrapassar. Você recua, escolhe outro caminho para que você não caia no buraco. Isso é um discernimento do certo e do errado, do bom e do ruim. Consegue compreender a força de Deus em nós? Tudo que está em nós é inteligência do Pai, vem do Pai. Todas essas essências que temos é preciosa e devemos usá-las ao nosso favor. E olha, na palavra de Deus fala, lembre-se de que ao usar curtos espaços de tempo com fidelidade, você conseguirá fazer grandes coisas. A palavra de Deus está falando que conseguiremos fazer grandes coisas. E tem mais, sabe? Olha, o maior desafio, por exemplo, de uma mulher, tô falando aqui, mas serve para o homem também, mas o maior desafio de uma mulher, ela enfrenta o quê? Não é organizar a sua vida ou planejar o ano, mas o que ela enfrenta? Ordenar o dia a dia, abrindo ali no seu dia a dia o espaço para descansar o suficiente, alimentar-se de forma saudável e de forma adequada, exercitar-se, usufruir de um momento exclusivo com o Senhor. Quantas pessoas, quantos de nós, eu não sei você aí, mas eu já passei por isso. Do dia inteiro ficar trabalhando, quando eu olhava, já estava já no miado da noite, dava malemar para tomar um banho e descansar, porque já estava exausta.
O tempo com Deus não vem, o tempo para você não vem, não flui, não sobra, e o outro dia você acostuma a levar no automático, a fazer o que fez no dia anterior. E você vai vivendo assim por dias, e esses dias viram meses, os meses vão embora, você não se vê realizando nenhum estudo, nenhum projeto, nenhum objetivo, seja ele qual for que você tenha no seu coração. Quando vemos, não sobra tempo para você realizar. E a bonança nisso tudo é que você consegue ver o milagre de Deus na sua vida, pelo outro dia você ter a possibilidade de acordar, respirar e fazer tudo de novo. Mas isso não é viver, isso é se transbordar no cansaço, no estresse contínuo, e no fim das contas você não usa a fé, sua fé esfria, seu comportamento de essência esfria, você já não se conhece mais como ser humano, você não sabe mais seus gostos, seus desejos e os seus sonhos, você já não vê vida, você simplesmente sobrevive diante de tudo o que você faz. Mesmo você trabalhando, ganhando dinheiro, você só consegue pagar contas, mas você não vive. E Deus fala que a vida, ela tem que ser vida em abundância. Ele colocou cada um de nós nessa terra para que possamos brilhar, viver cada vez mais felizes. E olha, então, se o maior desafio de uma mulher é enfrentar não a questão de se organizar e nem muito menos planejar o ano, mas de ordenar o seu dia a dia, para dedicar-se ao que é realmente importante. Olha só, até a palavra fala que temos que nos dedicar ao que realmente é importante e deve ser determinado um horário significativo para os relacionamentos vitais. Que relacionamentos é esse? Principalmente, por exemplo, se você é casado ou você tem filhos, tire tempo de qualidade com seus filhos, com seu marido, um lazer. Na Bíblia fala que o lar tem que ser benéfico, senão o lar vira maldição, vira maligno, porque vai criando rotas de discussões, de intrigas, que ocasiona cada vez mais um bolo de neve, aonde vai só aumentando as brigas constantes, os filhos perdidos porque não tem ali os pais direcionados para orientar e mostrar o que é um respeito. E várias outras coisas. E se você não é casado, mas tem a família, mora com os pais, tem também essa indiferença no olhar dos pais, a falta de entendimento, a falta de compreensão. E vem entre tantas outras coisas, né? Então devemos alinhar o nosso tempo para o nosso viver, para vivermos de fato, sendo felizes, com vida abundante, fazendo realmente realizações, seja um estudo, seja tempo com Deus, seja um lazer, saia, veja a natureza, veja o ar, veja o universo, o céu, olha para cima, nunca para baixo, cabisbaixo o tempo todo, sabe? Na verdade, até a mulher é eficiente, nós somos eficientes, mas todas nós sabemos levantar cedo para planejar as atividades diárias? Sabemos, de fato sabemos. E a palavra de Deus fala que todos nós sabemos levantar cedo, planejar nossa vida diária tranquilamente. E na palavra de Deus aqui, ó, em Provérbios 31 e o 15, fala: ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas, quando se tem servas, né? Mas aqui na palavra de Deus fala do nosso ambiente.
Todos nós precisamos hoje em dia trabalhar para podermos de fato aí ter nossas responsabilidades em dias, mas quando também não trabalhamos, trabalhamos em casa, cuidando, zelando, servindo, dando mantimento. Mas tanto o trabalho fora como o trabalho braçal em casa, todos esses trabalhos, seja qual for que você tenha, é importante para Deus. Mas Deus fala que mesmo com todos esses trabalhos é preciso conciliarmos o trabalho com a vida do ser humano em si. E olha, na palavra de Deus diz, para os hebreus na época, o dia se iniciava ao anoitecer, seja de madrugada, com descanso, comunhão com a família e também estudo e meditação na palavra de Deus, porque o primeiro compromisso de todo ser humano é buscar a Deus em primeiro lugar. Então, antes de qualquer coisa funcionar na nossa vida, precisamos meditar na palavra, buscar ao Senhor, orar, agradecer de fato pelo dia, pelo ar que respira e tudo mais. E olha, em Salmos, capítulo 55 e no versículo... Salmos, capítulo 55 e no versículo aqui 17 diz assim, ó. E no versículo 17 diz: à tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. O Senhor está atento a tudo e todas as coisas o tempo todo. E quando temos aí a nossa atitude correta no buscar a Deus, tudo começa a mudar quando buscamos Ele em primeiro lugar e depois começamos o nosso dia planejadíssimos. E olha, na palavra diz, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E em Mateus, capítulo 6, versículo 33, está lá. Uma forma de fazer isso é dedicar as horas noturnas para um descanso tranquilo, uma reflexão, preparação do nosso interior. Em outras palavras, preparar-se de madrugada, à noite, para o dia seguinte, é também organizar a agenda para começar o dia logo que se levanta. O quão é importante essa busca ao Senhor, né? Como é importante essa busca ao Senhor. É uma riqueza, de fato, é uma riqueza buscar o Senhor diariamente. Olha, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz: em todo tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Olha só, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque além para onde tu vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui, versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, quão forte és. E olha, neste versículo, Deus fala para nós aproveitarmos os nossos prazeres terrenos, ou seja, da terra. Só que é o seguinte, enquanto há vida, nós devemos aproveitar, porque a morte traz o fim de todos os prazeres. E os prazeres são viver, fazer acontecer, ação. Se você quer tanto estudar, estude algo que você tanto deseja. Se você quer abraçar alguém importante, abrace. Se você quer dizer que ama alguém importante, diga eu te amo. Viver. Na palavra de Deus fala que até
na hora de comer um pão, devemos nos alegrar. Presta atenção no versículo 7 aqui de Eclesiastes, ainda capítulo 9, que eu deixei para o finalzinho, para você entender de fato que até nos pequenos detalhes precisamos saber viver. Fala, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já antemão se agrada das tuas obras. Sabe, enquanto nós estamos vivos, há esperança de que sua vida melhore. Olha só essa frase que eu coloquei para você aqui. É uma chave. Enquanto você está vivo, há esperança sim de que sua vida melhore. E olha, se há essa esperança, observe o céu, observe o movimento do sol, observe o movimento das estrelas, observe tudo em sua volta, observe cada detalhe, cada dia, cada instante, observe e leve isso ao seu coração. Você vai começar a observar que tudo faz sentido e que viver é bom, que o tempo de Deus é agradável aos nossos olhos, que o tempo de Deus é agradável aos nossos olhos, ao nosso sentir. Aproveite o tempo que Deus te deu, aproveite a sua vida, viva no aqui e no agora, com abundância, com felicidade, com alegria, usando todas as virtudes positivas, presenças de agradáveis. Agrade a si, agrade a Deus, agrade ao próximo. Viva, para quando você chegar no final do dia, você diga: realmente eu fiz o que eu queria, realmente eu não fui influenciada, realmente ninguém planejou por mim, realmente ninguém escreveu o que eu tinha que fazer na minha agenda, mas Deus e eu escolhemos, planejamos e agendamos tudo aquilo que tinha que ser feito no dia. Saiba, as madrugadas são importantes porque são momentos de silêncio, de reflexão de fato. Então vamos analisar e eu espero que você tenha ficado aqui comigo até esse final, hein? Porque foi gratificante demais. Foi muito bom tê-lo aqui comigo, estrelas de Deus. Vocês são canais de bênçãos nessa terra. E olha, estrela, espero que tenha pegado essa chave. Viva e viva com abundância. Enquanto temos vida, há esperança em nossos corações, na nossa história. Curta, se inscreva, ativa as notificações aí para todo dia você receber aí o vídeo do canal Brilhando com Deus, porque aqui não é Iane que fala a você, mas é a palavra de Deus ao seu coração. Um grande beijo, fica com Deus, um grande abraço e olha, sua amiga aqui, irmã, hein? Não me deixa não, agarra a minha mão, fique comigo e até a próxima. Se eu acelerei muito aí, perdoa-me, é porque a palavra estava assim tremenda, fiquei empolgada. Um grande beijo e até a próxima, hein, estrela?